Gravando? Gravando, Marquinhos. Hoje a configuração tá diferente, né? Só pro lado direito, né? Muito bem. Só fazer uma recapitulação aqui, né? A gente vem estudando a respeito da Trindade, todas essas aulas, mas eu queria aproveitar e falar um pouquinho das próximas, para a gente já ter uma ideia do que vem. Então, hoje nós vamos falar sobre o Pai. Então, já falamos sobre o Espírito. Semana passada falamos sobre o Filho. Hoje a gente fala especificamente sobre o Pai. Tá? E aí fechamos, então, né, a Trindade. Mas ainda tem algum conteúdo para a gente, né, estudar um pouquinho. Então, na próxima semana, nós vamos falar sobre heresias relacionadas à Trindade. Tem muito entendimento equivocado a respeito da Trindade, então vamos falar um pouquinho disso. Tá? Na aula seguinte, né, sem ser a próxima, que falamos de heresias, na outra, vamos falar de outras visões teológicas a respeito da Trindade. Então, a gente fala sobre as heresias relacionadas à Trindade. Na aula seguinte, falamos sobre outras visões teológicas, que aí, né, muito além dessa questão das três pessoas. E fazemos um fechamento, encerramos, então, o nosso circuito aqui de Trindade. Então, essa é a aula 7. Vamos fechar com 10 aulas, sendo a próxima falando sobre heresias, que vai ser a aula 8. A aula 9, falamos sobre outras visões teológicas a respeito da Trindade. E a aula 10, o fechamento, então, para a gente passar, então, para o próximo conteúdo. Pode ser assim, Marquinhos? Está aprovado? Então tá bom, se está aprovado, seguimos dessa forma. Então deixa eu aproveitar e alternar aqui, para a gente poder visualizar o nosso conteúdo. E agora, Marquinhos, tem muitas telas, Marquinhos. Muitas telas. Então, vamos lá. Começando. Falando a respeito do Pai, né? Óbvio que, como a gente viu na outra vez, né, falar, né, do Pai, falar do Filho, falar do Espírito Santo, seria um conteúdo para a gente ficar semanas e semanas estudando. Não dá para falar dessas três pessoas em 40 minutos. Seria até muita pretensão nossa. Mas como o grande objetivo é conectar, né, tudo isso na visão da Trindade, então eu trago tanto para o Espírito Santo, para o Filho e agora para o Pai, somente alguns elementos que ajudem a gente a fazer essa conexão. E são exatamente esses elementos que a gente vai levar lá para o fechamento da última aula. Então a gente conecta, entende a relação dos três conosco em função disso que a gente está vendo. Mas, de novo, o Pai, o Filho, o Espírito Santo é muito maior do que esses 4, 5 elementos que a gente está vendo aqui na aula. Mas é só para fazer uma conexão mesmo. Então, quando a gente pensa no aspecto do Pai, né, o Pai, ele tem um papel fundamental dentro dessa estrutura chamada Trindade. Pelo Pai, a gente tem um conceito chamado de eleição dos santos. E os santos, Marquinhos, não é o futebol clube, entendeu? Né? Os santos somos nós. Nós somos os santos. Tá? Então, quando você pensa em santos, somos nós. Tá? E eu vou fazer um comentário aqui rápido. No dia 1º de novembro, o que a gente comemora? O dia de todos os santos. Nosso dia, olha que legal. Porque nós é quem somos os santos. Né? E aqui em 1 Pedro, logo no comecinho, né? Aqui, na verdade, está bem no comecinho da carta, né? O apóstolo ele faz uma abertura e na sequência, que é o versículo 2, ele fala, eleitos, né? Quem? Os santos, né? Nós,
eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Nesse versículo aqui a gente vê a Trindade. Vocês concordam? Porque aparece Deus Pai, né? Aqui, ó, Deus Pai. Aparece o Espírito Santo e aparece o Filho, Jesus Cristo. Então a Trindade está nesse versículo. Só que o que acontece, um detalhe importante nesse versículo, é que Deus, na sua presciência, Ele nos escolheu. Nós somos escolhidos, eleitos por Deus pela sua presciência. É um assunto bastante complexo, mas eu vou fazer uma simplificação bem, né, bem superficial. Mas imagina que Deus sabe quem vai se salvar e quem vai se perder. Ele sabe. Ele sabe. Nós não sabemos. Nós não sabemos nem se nós, né? Amanhã, sei lá, dá uma louca, né? Quero saber mais de Deus, não vou voltar para o mundão. A gente não sabe. Né? A gente não sabe, por exemplo, será que existe alguma luta ou alguma dificuldade que tiraria você dos caminhos do Senhor? Tipo, se isso acontecer, a gente não sabe. Porque se a gente soubesse, a gente, né? Mas na verdade a gente não sabe. Né? Será que se eu pegar uma doença, né, vai definhando, será que eu abandono a fé? A gente não sabe. Será que se eu perder meus filhos, a gente não sabe. Realmente a gente não sabe. Né? Se existe, Deus sabe, mas a gente não sabe se existe alguma luta que, se acontecesse na nossa vida, nos levaria de volta para o mundão. Mas Deus sabe. Óbvio que nenhuma luta vai ser maior do que a que a gente pode suportar. Então, mesmo que seja uma luta que tira uma pessoa da presença do Senhor, ainda assim ela poderia ter suportado, porque Deus não dá nada que ninguém possa suportar. Então, no final das contas, ninguém tem desculpa. Foi uma luta maior do que eu pude suportar. Não, você podia suportar, só que você preferiu, né, abandonar. Deus sabe as pessoas que vão ser salvas. Ele já tá vendo esse final, mesmo antes do começo. Ele já tem essa presciência, né? E a presciência aqui é o conhecimento, né, antes das coisas começarem a acontecer. Antes delas começarem a acontecer, Deus já sabe. Então Deus já sabe a tua história desde o começo até o fim. Ele já sabe. E ele já sabe quem vai se salvar e quem não vai se salvar. Você está me entendendo? Esse conhecimento ele já tem. E neste conhecimento a gente tem a confiança de que aqueles que vão se salvar, eles vão ser salvos, mas aqueles que não vão se salvar, não vão se salvar, não tem jeito. E não é porque Deus não quer que eles se salvem, porque o desejo de Deus é que todos se salvem, todos, sem exceção. Mas tem aqueles que fazem a opção de não crer, de não aceitar, de não andar nos caminhos do Senhor. E aí, para esses, não tem jeito. Tá? Então, na condição de pai, o Senhor, nosso Deus, ele tomou uma decisão. E essa decisão diz, olha, todos aqueles que creem, que entregam as vidas para o Senhor, que andam nos seus caminhos, estão salvos. A eleição tem muito a ver com esse critério que Deus determinou. Então, não é algo que possa ser comprado.
Não tem preço, porque vai muito além de qualquer preço. O preço já foi pago. Tá? Se esse preço não tivesse sido pago, ninguém conseguiria pagá-lo, somente o Senhor. E a eleição, né, dos santos tem exatamente a ver com o fato de que Deus já determinou a salvação para cada um de nós. Então a gente não precisa se preocupar se eu vou morrer, se eu não vou morrer, se Jesus vem ou se Jesus não vem. A gente não precisa ter essa paranoia. O que a gente precisa é apenas crer. Crer no Senhor e você vai ser salvo. Não precisa de nenhum tipo de esforço humano. Não precisa de nenhum tipo de pagamento humano para chegar lá. Isso Deus já determinou. E o Pai falou, olha, para esses homens e mulheres serem salvos, esse é o plano. Eles não precisam sacrificar pessoas, não precisam sacrificar animais, eles não precisam fazer nenhum tipo de penitência, nenhum tipo de cortar dedo, cortar perna, eles não precisam de nada disso. O que Deus fez foi delimitar exatamente esse processo nosso de salvação. E esse processo nosso de salvação, ele começa como? Com esse versículo que está aí na tela. Olha só que versículo lindo. É o versículo que eu mais gosto. Deixa eu alternar para cá. João 3,16. Lá, naquele versículo, na presciência de Deus, Deus falou o seguinte, olha, eu quero salvar essas pessoas. Elas sozinhas não vão conseguir se salvar. Então, para salvá-las, eu vou mostrar o caminho, mostrar qual que é o plano de salvação para essas pessoas. E o plano está exatamente aqui. Ó. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, o Filho é o meio que Deus estabeleceu lá na sua presciência, lembra lá, eleitos pela presciência de Deus. Na presciência de Deus, Deus diz o seguinte, eu entrego meu filho paga o preço que essas pessoas não podem pagar. Só que não é ele morrer por morrer. Ele poderia morrer e ninguém nem está aí para ele. São anônimos. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, da nossa parte, já que a gente não pode pagar esse preço, não poderíamos pagar esse preço, o que depende de nós agora é crer. Então, o plano de salvação que o Pai estabeleceu ao entregar o Filho exige de cada um crer em Jesus, crer em Deus, como Salvador, como Senhor. E crer, é no sentido mais profundo que essa palavra pode ter. É mais do que concordar. É concordar, mas é mais do que concordar. É acreditar naquilo como se fosse uma verdade absoluta. E se a gente tiver dúvida dessa verdade, será que se eu acreditar eu vou ter realmente a vida eterna? Não é só para criar uma religião? Se a gente dá espaço para a dúvida, esta palavra não se completa de uma forma plena para nós. Então, do nosso lado, o Pai planejou a nossa redenção. Nós estávamos sentenciados pelo nosso próprio pecado. Quando você ouve um versículo que diz que agora não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, não é simplesmente porque o Pai pegou a cédula de dívida, rasgou. É porque os que estão em Cristo Jesus precisam andar como Ele andou. E estar em Cristo Jesus não é frequentar uma igreja, mas estar em Cristo Jesus é crer em tudo aquilo que Ele falou e fez. Essencial para que
a nossa comunhão com o Pai não seja apenas uma comunhão religiosa. Tá? Porque no Antigo Testamento, a relação com Deus era uma relação religiosa. As pessoas davam as suas ofertas e os seus dízimos na expectativa de que Deus mandaria chuva. Se manda chuva, tem uma colheita no próximo ano, ou no próximo ciclo. Tem água para alimentar os animais e a família. Então, era uma relação religiosa. E Deus não queria que fosse uma relação religiosa. Porque o que ele coloca como mandamento? Amarás o Senhor teu Deus. E amor não é uma relação religiosa. Amor é o vínculo da perfeição. Está até na Bíblia, né? O amor é o vínculo da perfeição. Então, o Pai planejou dessa forma. Olha, eu quero salvar essas pessoas, mas elas precisam crer. Então, a única exigência, vamos dizer assim, entre aspas, do nosso lado, não é nada que a gente consiga oferecer, porque a gente não tem nada de bom para oferecer. Posso dar minha casa, posso dar o que eu quiser. Mas não é isso que Deus quer. O que Deus quer é que nós acreditemos que realmente o que Ele falou é verdade, que as suas promessas são verdadeiras e que nós viveremos tudo aquilo que Ele determinou para a nossa vida. É simples assim. Deus não está pedindo muita coisa. Né? Vou fazer um parênteses aqui para fazer um comparativo sobre Naamã. Lembra quando Naamã, leproso, foi chegar lá para o profeta Eliseu? E o profeta falou, vai lá e mergulha 7 vezes no Jordão, que vai estar tudo certo. O profeta falou assim, que mergulhar nesse Jordão, água escura, barrenta, lá onde eu moro tem rio muito mais bonito. Podia ter mergulhado lá. Aí um dos servos do comandante, né, Naamã, fala assim, mas senhor, se o profeta tivesse pedido uma coisa difícil para vocês, não teria feito? Né? De repente ele fala assim, ó, carrega uma cruz daqui até Pirapora. Tu não teria carregado? Vai lá e mergulha. Não precisa ser difícil, né? E isso é a parte mais incrível da nossa relação. Deus não está te pedindo nada muito difícil. Isso aqui não é difícil. Ué, talvez para alguns seja quase impossível, né? Não, porque eu preciso ver para crer. Porque se eu não ver, como que eu vou ter certeza? Aí, né, incrível na Bíblia porque as coisas se conectam. Né? Aí a gente conecta isso com quem? Com Tomé. Porque Tomé falou, olha, se eu não colocar o meu dedo lá no machucado dele e não apalpar para saber que é ele mesmo, eu não vou acreditar. Aí Jesus falou assim, tá bom, põe a mão aí, ó. Você viu e acreditou. Só que mais bem-aventurados são aqueles que não viram e ainda assim creram. E somos quem? Nós, ó. A gente não viu o que Tomé viu. Mas Jesus disse que nós somos muito mais felizes do que Tomé, porque sem ver nada, a gente acredita de corpo e alma. Não é maravilhoso? Acho demais isso aqui, né, Marquinhos? Verdade? É. Só que não para aí. Deixa eu alternar para cá. Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5. Ainda falando da nossa salvação. Ainda falando da nossa redenção. Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E este versículo conecta com João 3,16. Porque João 3,16, você leu que Deus enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha vida eterna. Esse versículo só complementa aquele, porque Deus enviou seu Filho, também está falando disso, não está? Para resgatar os que estavam sob a lei. E a lei tem um aspecto importante, que é o de condenar. A lei serve para condenar. A lei não serve para salvar. Pela lei, se você transgredir, você tem que pagar. Dente por dente, olho por olho, tem que indenizar, tem que ser apedrejado, tem que ser banido. Está com lepra? Abandona. Se curar, curou. Se não curou, não volta mais. A lei faz isso. A fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, com isso, o que a gente tem agora? O poder de sermos filhos de Deus. Então, aquela vida eterna de João 3,16, que conecta com esse versículo aqui, mostra que o Pai planejou para nós não o status de criatura, as minhas criaturas, né? Mas filhos, filhas. Né? Não somos pets de Deus, sabe? Somos filhos, somos diferentes do que criaturas. Né? Por quê? Porque através de Jesus Cristo, agora a gente deixa de ser criatura para ser filho. Isso é impressionante, porque como filho, nós somos co-herdeiros com Cristo, de tudo aquilo que Cristo tem como herança. Então, a nossa vida, por mais que ela pareça uma vida normal, né? Você acorda, trabalha, paga a conta, às vezes fica doente, toma remédio, aí às vezes não toma remédio porque Deus cura, então não precisa do remédio, né? Tem os problemas, tem as lutas. Esta é a vida normal, mas a gente não pode esquecer que existe uma condição espiritual que sobrepõe essa normalidade, que é o fato de nós sermos filhos. E a grande vantagem que nós deveríamos apropriar, é olhar primeiro para a nossa condição espiritual, para depois olhar para a condição natural. E na prática, o que a gente faz é o contrário. A gente olha primeiro para a nossa vida natural, para a luta, para a dor, para a dificuldade, para o sofrimento, para o problema, e reclama. Né? Que eu não aguento mais, porque é muita luta, que não sei o quê, e blá, 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 blá. Quando, na verdade, nós deveríamos estar olhando primeiro para a nossa condição espiritual. Porque Jesus já disse, no mundo vocês vão ter aflição. Em outras palavras, Jesus não estava dizendo, né, não, a vida de vocês vai ser fácil. Agora vocês estão... Não, ele não disse isso. Ele disse, no mundo vocês vão ter aflição. Ponto. Só que tem um bom ânimo. Né? Não se deixem desanimar pela aflição. Porque ele já venceu esse mundo. Então, do nosso lado, né, nós não podemos esquecer que nós vamos ter aflição. E não adianta sofrer pela aflição. Eu acho que esse é o principal ponto, né? As pessoas sofrem pela aflição. Quando você sofre pela aflição, você esquece a tua condição de filho e passa só a reagir ao problema. E que o pai quer que você lembre, olha, eu sou filho. Como filho, eu tenho uma relação com o pai. E a minha relação com o pai, ela é maior do que a aflição. Então, Senhor, Deus, meu pai, me ajuda, me dá uma estratégia. Primeiro me dá força para poder resistir.
Mas além da força, me dá também uma estratégia, uma direção, uma resposta para que eu consiga encontrar um caminho no meio dessa aflição. E não simplesmente ficar reagindo à aflição, mas vencendo. Esta deveria ser a nossa oração, até porque ela é bíblica, né? Então, de força para resistir, que Deus dá, né? Pedir estratégia e a direção para a gente chegar no lugar certo, no lugar que Deus tem para nós. Certo, Marquinhos? Né? Então, Marquinhos, né? Você é filho de Deus. Santo, não santista. Santista é depois. Santista é o Marquinhos humano. Né? Tá bom. O Marquinhos espiritual, ele é santo, filho de Deus e cheio de promessas. E todos nós. Amém? Vamos ver se a gente tem mais alguma coisa aqui. Você já terminou? Tem. O papel do Pai implica também em enviar o Espírito Santo para nós. Deixa eu só mudar aqui um pouquinho. Né? Então, e alternar para cá. Olha só esse versículo. Isso aqui são palavras de Jesus para nós. O Consolador, está em João capítulo 14, versículo 26. O Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que vocês se lembrem de tudo que eu lhes disse. Aqui foi Jesus falando. Né? Jesus falou, olha, o Consolador, né? Mas ele foi bem claro ao dizer que quem vai enviar o Espírito Santo é o Pai. Então, o Pai, olha que coisa maravilhosa, nessa preocupação de salvar as pessoas, ele envia o Filho, entrega o Filho dele, o Filho precisava morrer na cruz e ressuscitar, né? Não deixar dúvida nenhuma de que ele não seria um Salvador morto, né? Mas sim um Salvador ressurreto, à direita de Deus. Mas o Pai também tem a preocupação de que, quando Jesus voltar para o reino, nós não podemos de forma alguma nos sentir assim, desamparados. Tipo, estamos sozinhos, estamos na nossa conta e risco. Não. Ele enviou, e óbvio que o papel do Espírito Santo é muito maior, a gente viu lá, né, na aula anterior. Mas olha a importância. O Espírito Santo está aqui para nos ajudar a lembrar. Lembrem de tudo o que o Senhor nos disse. Então, é fundamental na nossa relação com o Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda a lembrar. Me ajuda a lembrar que eu tenho uma promessa, que eu tenho uma palavra, que eu tenho uma esperança, que eu tenho um futuro, que eu tenho Deus. Porque tudo isso Jesus disse para nós. Então, o Pai envia o Espírito Santo, né, para que ele habite em nós e nos faça lembrar das coisas. Lembrar de quem nós somos. Nós somos filhos. E nós temos uma identidade com o Senhor. E o Pai falou, não, eu quero salvar essas pessoas. Eu não posso permitir que elas se sintam desamparadas. Espírito Santo, vai lá. Jesus está voltando para o reino. E agora você desce para habitar nessas pessoas, para selar essas pessoas. Para fazer com que essas pessoas se lembrem de quem elas são. E o Espírito Santo está aqui. Colocando dons, fruto, selando, capacitando, tudo aquilo que a gente viu nas aulas passadas e muito mais ainda do que aquilo que a gente viu.
Então, olha como que o Pai está tão preocupado, né? Ele não está lá simplesmente sentado no trono, só vendo aqueles que vão se salvar sendo salvos e aqueles que vão, né, perecer, perecendo. Não. Envia o Filho, depois envia o Espírito. E não para por aí, porque se a gente continuar, o Pai também ele é o abençoador. Deixa eu alternar para cá. Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Esse é o Pai. Então, ele preparou a nossa redenção, definiu nosso caminho para a salvação, enviou Jesus, enviou o Espírito Santo, e ele é o nosso abençoador. Por isso que Jesus falou, olha, tudo que vocês pedirem, peçam ao Pai. Não peçam para nenhum outro intermediário. São Marquinhos me ajuda, pelo amor de Deus, não. São Marquinhos não vai ajudar muita coisa, não. Não pode nem por ele, não é por mim que ele vai poder, né? Você vai pedir para quem? Para o Pai. E crendo no nome de Jesus, que você vai pedir, o Pai vai te dar. Porque o Pai é o abençoador. Então, as bênçãos são liberadas porque Ele é quem nos abençoa com todas as bênçãos espirituais. E venhamos e convenhamos, são muito mais importantes do que as bênçãos materiais, porque também tem bênção material que Deus nos dá, né? Por exemplo, os nossos negócios, nosso trabalho, né? Família, os nossos bens materiais também vêm de Deus, né? Tudo vem de Deus. Né? Como o próprio Davi falou, né? Tudo que eu tenho vem do Senhor, vem de Deus. Mas mais importante do que nos fartar de bênçãos materiais, Deus tem bênçãos espirituais para nos dar. E se a gente sempre focalizar nas bênçãos que são espirituais, muito mais felizes nós seremos. Porque tem pessoas que elas são muito dependentes das coisas materiais. Então, se tem, tá bom. Se não tem, não tá bom. E tem gente que nunca tá bom. Não, porque, olha, eu quero morar numa casa. Ah, mas eu não estou gostando dessa casa porque é alugada. Queria minha casa própria. Ah, agora eu comprei minha casa própria. Ah, mas não gostei porque é pequena. Aí compro uma casa maior. Ah, não gostei porque é no bairro, eu queria num condomínio. Nunca tá bom. Tá sempre achando que tá faltando alguma coisa. Porque são pessoas que se prendem às coisas que são materiais. O material, do que nós dependemos, Deus sabe que a gente precisa. O próprio Jesus falou, não andeis ansiosos, né, com o que vocês vão comer, com o que vocês vão vestir, porque o Pai, Ele sabe que você precisa dessas coisas. Olhem para os lírios do campo, olhem para as aves do céu, eles não fazem nada. E o Pai dá as coisas para sustentar as plantas e as aves. Será que Ele não vai fazer muito mais por vocês, homens de pequena fé? Claro que vai. Tá? Mas Ele emenda, né, uma outra verdade depois, que é busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas que vocês precisam vão ser acrescentadas. Né? E de contrapartida, a gente só precisa equilibrar a nossa expectativa. Falando de bênçãos. Porque naturalmente a gente quer, né, o melhor. Naturalmente, quem, né? Todo mundo quer. Se é para ter uma coisa, eu quero o melhor. Só que Deus, ele tem um padrão diferente de avaliação. Né?
A avaliação de Deus não é medida por esse nosso padrão humano. Se é um carro, tem que ter 4 portas, vidro elétrico, ar-condicionado. Não, agora tem que ser elétrico, eu nem quero esse carro. Eu quero carro. Esse nosso padrão ele é assim, né? O padrão de Deus está em função única e exclusiva da nossa necessidade. É aquilo que realmente nós precisamos. Que em alguns casos pode coincidir com o que você quer, e que em alguns casos pode não coincidir com o que você quer, mas ainda assim é o que você precisa. Então, o que nós precisamos? Aprender a administração das semanas passadas. Contente com toda e qualquer situação. Não é? Foi isso? Aprender a viver contente. Senhor, olha, não é bem o que eu quero, mas já que veio do Senhor, tá ótimo. Tá ótimo. Vou viver contente com isso. Porque, infelizmente, aqui a gente já está terminando, infelizmente tem pessoas que recebem as coisas de Deus e ainda reclamam. Tem ou não tem? O povo no deserto, estava recebendo o maná, não aguento mais esse maná, pelo amor de Deus, né? Também foi a ministração passada aí, né? Esse maná não aguento mais. Está recebendo de Deus e ainda está reclamando. E o Pai, ele é abençoador, mas não para dar aquilo que a gente quer, para dar aquilo que a gente precisa. E o melhor de tudo é quando a gente aprende que, olha, eu posso não ter tudo que eu quero, mas com certeza eu vou ter tudo que eu preciso, porque Deus vai me dar. Então, se é a casinha alugada ou não, se é o carro elétrico ou não, não interessa. O que interessa é que neste momento é o que Deus me deu. E se amanhã Ele quiser me dar algo melhor, ótimo. Mas se Ele quiser que eu continue com o carrinho, com a casinha alugada, ótimo também, porque foi Ele que deu. Não recebi isso do mundo, eu recebi isso de Deus. Amém? Paramos por aqui, tá bom? Graças a Deus por isso, graças a Deus pelo Pai que nós temos, né? E para aqueles que estão assistindo esse vídeo, né? Infelizmente, tem muita gente que tem resistência de enxergar Deus como Pai por causa do histórico paterno humano, né? O pai abandonou, foi um péssimo pai. Então, a pessoa pensa em Deus como Pai, lembra do histórico humano e já fala assim, céu. Mas olha, o que os pais humanos falham ou falharam, né? Não dá para a gente querer projetar isso em Deus, porque Deus não falha. Deus é o Pai perfeito, aquilo que a gente poderia imaginar como ideal, Ele é. O pai humano pode falhar, pode decepcionar, pode abandonar, pode frustrar, mas o nosso Pai espiritual, Ele estará conosco sempre. Amém? Gente, que Deus abençoe vocês, interrompa aqui a gravação.